Olá, meu nome é Hauer, sou escritor, sou professor na UFMS e participo da Sexta-feira Literária de Bonito, Mato Grosso do Sul, que em 2021 é online, a convite da professora Maria Adélia Menegaso, que está participando da organização desta sexta FLIB, porque em 2019 eu tive o lançamento de 2 livros. Este livro, Mínimos e Brevíssimos, e este outro livro, Brasil 2020, e eu falarei sobre eles um pouco mais à frente. Por coincidência, faço essa gravação no dia do meu aniversário. E como a gente, quando faz aniversário, acaba pensando sobre o que fez e o que não fez, o que pretende fazer na vida, de certo modo eu vou utilizar essa apresentação a pretexto de falar dos livros lançados em 2019, para dizer como cheguei até aqui e já adiantar algumas coisas que estão no horizonte do possível para a realização em breve. Minha estreia como escritor foi em 1982, com este livro, Lugares Intoleráveis. Em 1982 eu era estudante de filosofia na USP e este livro foi lançado quando eu residia no conjunto residencial da USP, dentro da cidade universitária em São Paulo. Lugares Intoleráveis tem 9 contos, são contos escritos entre os 17 e os 22 anos, eu contava com 23 anos quando o livro saiu, então essa foi minha estreia. Lugares Intoleráveis não é o título de nenhum conto, né? Nenhum dos 9 contos do livro tem esse título. É um título geral, genérico, de certa forma expressa o sentimento de um jovem, um adolescente que ingressava como jovem adulto na vida, estudando ainda, e que procurava se situar no mundo e passava nestes 9 contos a sensação de angústia daqueles tempos duros, cruéis, violentos, que então vivíamos, mas já carregando a esperança, a expectativa de que em breve superaríamos aquela quadra de horror que havíamos vivido durante quase 20 anos na ocasião, e um pouco mais à frente o Brasil tomou outra direção histórica, felizmente. Esperamos que tempos como aqueles não voltem jamais, porque aqueles tempos representam bem isso, lugares intoleráveis. Na sequência, a convite de uma editora de Belo Horizonte, eu enviei um conto meu para essa editora, que parecia um conto adequado para uma publicação dirigida ao público infanto-juvenil. Então, em 1989, saiu este livro, E Foram Felizes para Sempre, pela editora RHJ. E muito embora seja uma coleção infanto-juvenil, na última capa há uma frase do autor, a editora pediu uma frase do autor sobre o que é literatura. E a minha frase não tinha nada de infantil nem de juvenil, está na capa: escrever é soltar os demônios do irracional. Então, aqui está o jovem que publicou em 1989 este livro. E este conto que aqui está, E Foram Felizes para Sempre, tem um enredo do conto, é uma história de violência e arbitrariedade que é vencida pela coesão, pela solidariedade, pela coletividade contra um déspota que quer tomar conta
de um determinado espaço que seria coletivo. Esse livro, eu tenho a felicidade de dizer que saiu em mais 2 reimpressões, que a editora considera como novas edições, mas são reimpressões. Então, ele está na 3ª edição. Mais à frente, eu retornei para minha cidade natal, Ituiutaba, em Minas Gerais, e trabalhei como jornalista, trabalhei como assessor de imprensa, trabalhei com assessoria de comunicação e, num certo momento, me tornei livreiro, no momento em que eu até havia voltado à universidade e onde eu fiz mais o curso de Estudos Sociais, depois uma complementação em História. Iniciei também um curso de Letras, mas depois de quase um ano, sem nenhuma leitura marcada, eu deixei o curso de Letras, fui fazer especialização em Literatura, que sim, eu fiz todos esses cursos, sempre imaginando que o meu destino era trabalhar com literatura, trabalhar com livros e escrever. E então me tornei livreiro e essa livraria, que chegou a ter lojas em outras cidades, publicou este livro, Cenas de Amor e Paixão, em 1997. Cenas de Amor e Paixão é composto por 2 contos mais longos, e esses contos já estão numa nova pegada com relação àqueles contos iniciais. O Brasil já se anunciava com uma perspectiva também diferente. O jovem dos 2 primeiros livros já era um adulto, inserido no mercado de trabalho, com outras perspectivas existenciais, com outras perspectivas de trabalho, com outras perspectivas do ponto de vista pessoal e profissional. Não sei se esse livro reflete isso do ponto de vista biográfico, mas são contos que têm uma densidade diferente, né? Na sequência também, por esta livraria, que se tornou uma casa editora, eu vou até falar um pouco disso mais à frente, em 1999 saíram 2 livros. O primeiro desses livros, Iceberg, reúne 5 contos, tem o prefácio de uma professora que na época residia em Patos de Minas, falando sobre os contos. Desses contos aqui, um deles foi publicado originalmente no Lugares Intoleráveis. Um outro conto foi publicado no Cenas de Amor e Paixão. Os outros 3 contos eram inéditos quando o livro foi publicado, e sendo que um deles chegou a ser publicado numa coletânea por ter ganhado, ter sido selecionado num concurso. Eu vou falar dessas publicações coletivas mais à frente também. Então este é um livro, e o título, Iceberg, vem de uma frase do Hemingway, que dizia que escrevia ao modo do Hemingway, que diz mais ou menos assim a frase, numa tradução livre: a dignidade do movimento de um iceberg é que sempre apenas 1/8 dele brilha à luz do sol. É como se um conto contasse das vidas que retrata, que encena, né, a literatura, encene apenas 1/8 daquilo que compõe as personagens que compõem o enredo dos livros, dos contos, dos romances. Então é um pouco essa ideia, né? Na sequência também, no mesmo ano de 1999, saiu A Gota d'Água. A Gota d'Água já mostra, a meu ver, o escritor preocupado com as questões da escola, as questões voltadas para o ensino, a preocupação de que no ensino nós temos possibilidades e caminhos possíveis para mudar
existências individuais e mudar a realidade do nosso país. Podemos mudar o nosso país em uma única geração se mudarmos o ensino. Já tivemos algumas oportunidades para isso e, no entanto, nós as perdemos no Brasil. Precisamos resgatar uma nova janela de oportunidade para uma mudança efetiva, positiva, adequada no ensino, e uma mudança que, a meu ver, tem que ter no centro da escola a literatura. Eu tenho absoluta convicção de que, se não colocarmos a literatura no centro do ensino fundamental, nós continuaremos patinando por muitos anos ainda, sem conseguirmos formar as nossas crianças, os nossos jovens, da maneira como outros países têm feito. Podem até me dizer assim, esses outros países não dá tanta importância assim à literatura, mas sim, eles dão muita importância à leitura, né, e o conjunto de vivências culturais que possibilitam aos seus cidadãos, os jovens, as crianças, os adolescentes, na escola e fora da escola, é muito diferente do que propiciamos no Brasil, que, na verdade, propicia muito pouco. Então, aqui já se evidenciava no trabalho do escritor essa preocupação com o ensino, a gota d'água, né? Aqui a capa mostra uma sala de aula com os cadernos, a lousa vazia, né? É uma sala vazia, e essa sala nós precisamos enchê-la de vida, e é essa a ideia, né? Tá até aqui, ó, aqui embaixo, infiltração de novas ideias, um pós-fácil ao livro, e é um pós-fácil que quer exatamente dizer isso. Bom, na sequência desse movimento, no ano de 2005, eu já estava... Eu já havia encerrado essa etapa de livreiro e após a especialização em literatura, eu fui fazer mestrado, doutorado em estudos literários. Então, em 2005, eu estava em Araraquara. Em Araraquara, publiquei esse livro, Ilusão e Trevas, também um livro de contos, até já digo, eu tenho alguns textos mais longos escritos, mas eles nunca não foram publicados. Então, Ilusão e Trevas foi feito em Araraquara, enquanto eu estava no doutorado na Unesp, em estudos literários, e é um livro composto de 7 contos, dividido em 3 blocos. Um bloco de 3 contos, outro bloco de 3 contos, e um bloco com um único conto isolado, um conto mais longo, né? Então, Ilusão e Trevas dá um pouco esta ideia do país que havia conseguido romper com aquele passado ditatorial, mas cujas forças democráticas não se mostravam, como não tem se mostrado, à altura da grandeza do país e daquilo que o país pede para desenvolver todas as suas potencialidades. Por isso, a Ilusão e as Trevas, né? Já em 2006, né, quando eu terminei a tese de doutorado, enquanto esperava o longo processo para chegar até a banca, naquele tempo que parece que é vazio, que já nos esvaziamos pelo que realizamos, eu fiz um pequeno livro artesanal, caseiro, Coelê, né, que eu nomeei de narrativa lírica. Anunciei que ele contaria com 66 exemplares, e esses 66 exemplares seriam carimbados, né? Por que 66? 66, né? Dizem que 666 é o número da besta, e aí eu estava brincando, né? Que 66 é meia besta, né? Então esse aqui é o livro da meia besta, mas, no entanto, é um livro, Coelê é um sábio que vive a vida, que experimenta várias questões e chega ao ponto da sabedoria. É retomado isso da Bíblia.
os três cantos deste poema dialogam com o Cântico dos Cânticos e com o Eclesiastes e mostra essa trajetória do homem que chega à sabedoria pela vivência do amor, da sensualidade, da sexualidade. Esse livro aqui teve uma segunda edição. Essa segunda edição saiu em 2019 e saiu assim, Edições Dionísios. Edições Dionísios é um selo da editora Pangeia. Na última capa eu coloquei uma foto do meu tempo de estudante na USP, porque embora Coelê tenha sido escrito no final do doutorado, eu acho que muito do espírito que anima o livro é o espírito daquele estudante que procura conhecimento, procura chegar pelo conhecimento a uma espécie de sabedoria de vida. Então, em 2019, saiu aqui o Coelê, na segunda edição. Está programado uma terceira edição já, essa aqui se esgotou, está programado uma terceira edição, mas eu não tenho ainda certeza de quando sai, não. Em 2010, vejam aqui, então nós estamos numa sequência, e aí a internet foi ganhando a importância no cotidiano de todo mundo. E uma colega, eu havia ingressado na UFMS, e uma colega via algumas publicações minhas nas redes sociais, pequenos contos, né, que depois nós nomeamos como microcontos, haikais, tankas, pequenos textos, e algumas pessoas viram esses textos e começaram, inclusive, a publicar alguns pequenos estudos também, ou até estudos mais longos sobre esses textos. E eu reuni tudo aquilo que eu tinha naquela época, em 2010, e coloquei na internet, no ISU, né, Da Vida, o Humano Horror. Então é um livro que é apresentado assim como microcontos, mas tem microcontos na forma de haikais, não eram propriamente haikais como devemos entender os haikais. Os microcontos também, havia algumas coisas que eram mais piadas do que microcontos, né? Era o escritor aprendendo uma nova linguagem, um novo modo de se expressar, e assim eu vou chegar em 2019, 2020, fazendo microcontos e publicando livros realmente de microcontos, dos quais muitos saíram daqui. Então esse aqui é um livro que foi publicado no ISU, nunca ganhou uma forma de livro físico, mas nele está a semente e os germes de muitos livros que estão saindo agora, né? Um foi publicado, é aquele Mínimos e Brevíssimos, do qual eu vou falar um pouco mais à frente, como o livro do lançamento de 2020, os lançamentos recentes, né? Bom, mas eu falei lá atrás de livro coletivo, onde saiu publicado A Vida Passada a Limpo, que é um dos contos do livro Iceberg. Esse conto, A Vida Passada a Limpo, foi selecionado entre os 10 melhores contos do 8º concurso de contos, Luiz Vilela. Este livro foi lançado em 1999, com os 10 contos selecionados, e o concurso foi em 1998. Então aqui está um conto, A Vida Passada a Limpo, que é um conto em que um pai dialoga com um filho, uma história que eu acho muito emocionante, e que é um diálogo. Pai e filho vão dialogando num espaço fechado, depois chegam num lugar aberto, mas eu não vou dar... não vou contar o conto para vocês, mas é uma história
que todos que a leem acham muito emocionante, ficou classificada aqui então no 8º concurso de contos Luiz Vilela, que é um concurso de contos que é realizado na minha cidade natal. Luiz Vilela também é de Ituiutaba, né? Ou eu também sou de Ituiutaba, ele é um tanto mais velho que eu, e escritor muito reconhecido. A Prefeitura de Ituiutaba, a Fundação Cultural de Ituiutaba, realizava esse concurso que tinha âmbito nacional e até com concorrentes do exterior, sempre um concurso muito concorrido. E nesse âmbito de trabalhos coletivos, na sequência, eu me tornei, como professor universitário, organizador de dossiês e de livros. A maior parte desses dossiês e livros ficam na internet, mas 5 livros ganharam forma física, alguns outros também, mas esses 5 que eu mencionei e vou mostrar para vocês são os livros que foram gestados, criados, imaginados, desenvolvidos, enfim, tornado produtos na forma de livro físico, pelo grupo de pesquisa que eu lidero na universidade, que é o Grupo de Pesquisa Literatura e Vida, GPLV. Então, o volume 1 desses 5, Literatura e Vida, é este, E Agora José, partindo, claro, do poema do Carlos Drummond de Andrade, E Agora José, José, e agora, José, para onde? Essa coleção foi lançada em 2019, são 5 livros, então E Agora José é o primeiro, dividido como organizadores por mim, a professora Rita Dionísio Santos, da Unimontes, e a professora Eunice Prudenciano de Souza, do Instituto Técnico Federal de São Paulo. Então, e aí, o volume 2 se volta para um estudo da escritora Alciene Ribeiro, uma escritora também de Ituiutaba, que eu tive o prazer de organizar um livro que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. E esse livro foi organizado por mim, pela professora Aurora Cardoso de Quadros, também da Unimontes, pela professora Maísa Barbosa, da Unigran. A professora Maísa Barbosa hoje tem um canal no YouTube muito visto, Trama Literária, que eu até deixo a recomendação para aqueles que não conheçam, para que conheçam, que é um belo trabalho. Então, Literatura e Vida 2, Alciene Ribeiro, e mostra dentro do grupo de pesquisa Literatura e Vida, uma vertente que nós temos trabalhado muito, que é a escrita feminina, né, dentro desse processo de mostrar de como a escrita realizada por mulheres tem uma densidade, uma importância que o cânone não havia visto ainda, não havia registrado e que precisa recuperar. Nós não podemos olhar para o século XX do Brasil e pensar que o século XX do Brasil é composto por 3 ou 4 escritoras, como se pegarmos as grandes histórias da literatura brasileira, vai ficar parecendo que é isso, uma poeta aqui, uma escritora ali, outra escritora acolá, outra escritora acolá, mais uma poeta aqui. Não, o Brasil produziu muito mais do que isso, de excelentes escritoras, na mesma dimensão dos nossos grandes escritores, homens, né? Então, isso é preciso ser feito. O volume 3 é do Literatura e Vida, Luiz Vilela. Luiz Vilela dispensa apresentações do ponto de vista como escritor reconhecido, e este livro aqui reúne estudos sobre o Luiz Vilela, são 10 artigos, cada artigo tem uma origem do ponto de vista de instituição de afiliação dos autores. Então, assim, nós temos um livro bastante denso, com estudos os mais variados e com autores das mais diversas origens e afiliações institucionais. O volume 4, Matéria, Vertente, Verbo e Discurso, foi organizado por mim, pela Natália Tano Portela, da UFMS, André Dias, da Federal Fluminense, e o volume
anterior foi organizado por mim e pela Eunice, que eu já mencionei, Ronaldo Vinagre Franjotti, que é professor na rede do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse Matéria, Vertente, Verbo e Discurso, Mulher, Gênero e Erotismo, são livros que nasceram num evento que realizamos na Federal Fluminense, em que tivemos, por exemplo, o professor Arnaldo Saraiva, de Portugal, o professor Roberto Assíselo, como palestrantes. Foi um evento muito significativo para o grupo e muito denso. Bom, então eu preciso falar agora eu falei que ia dizer de um livro que eu organizei, da Alciene, esse, Mulher Explícita, que foi lançado em 2019, que é um livro que reúne os contos da Alciene, que tem protagonistas mulheres. E da Alciene, desse trabalho com a Alciene, nasceu, de certo modo, a parceria que resultou nesses 2 livros, que são os livros que foram lançados em 2020. Primeiro, o lançamento Mínimos e Brevíssimos, que é um livro de microcontos, né? E cada um de nós, a Alciene na sua parte, o livro é dividido praticamente no meio, aqui assim, né? Então o Mínimos é dela e o Brevíssimos é a minha parte. A primeira parte de cada um dos livros nossos é uma parte metapoética que trata do que é microconto, que é um gênero que tem um tempo um tempo muito pequeno, na verdade, de prática de escrita, e esse livro, então, tem uma parte boa de discussão metapoética do que é microconto. E isso se reflete na última capa, onde tem uma frase da Alciene, é uma frase, não é um microconto, não está no livro. O odor do não dito permanece no microconto, e tem uma frase minha, que também não está no livro, está num texto teórico que eu escrevi. O microconto é a poalha em réstia de luz nos escombros de uma casa em ruínas. Então, este é um lançamento de 2020, e o outro lançamento, Brasil, com Z, né? Infelizmente, nosso país está assim, meio à deriva nesse aspecto de inserção no mundo, né? Então, é uma visão internacionalizada, digamos assim, do nosso país. 2020, né? É o ano passado, o ano em que o livro saiu em dezembro, é o ano que chegou a Covid-19 como pandemia, e o livro traz contos que tratam desse período da pandemia, com as suas consequências sociais, políticas, existenciais, as dores e os medos de um período de pandemia. Né? Tem muito texto, os textos são 4 contos de cada um de nós, e os contos têm muita intertextualidade, muita referência, muita remissão a outras questões. Bom, e para finalizar, eu vou falar de alguns projetos que estão em andamento, né? Agora em 2021, nos tempos do corona, saiu esse continho isolado, que é um conto que está aqui no Brasil 2020. Em 21, né, no primeiro dia do ano, eu publiquei na internet O Caminhante, que é um poema que eu havia escrito há 3 anos sobre caminhante, a existência que temos. O caminhante é o homem na sua existência que se defronta com o deserto, com o nada, com as dificuldades existenciais, muito potencializadas nesse nosso momento pelas circunstâncias de saúde que vivemos. Essa coleção, nos tempos do corona, já tem 10 livros publicados, 10 pequenos volumes, todos na internet, Edgar Allan Poe, Boccaccio, Alciene está lá, Bernardo Guimarães, Eça de Queiroz, Flor Bela Espanca, e eu vou destacar um livro, porque todos esses livros estão somente na internet, né, como e-book, PDF, e tem um livro físico
Desmortes, de Nima Spigolon, que faz parte dessa coleção, a coleção toda eu que venho organizando ela, né? Então, Desmortes, de Nima Spigolon é o único volume físico da coleção, é o volume número 9, está saindo agora. E em breve vai sair mais um livro meu, eu estou aqui com os originais dele, eu não tenho nem a capa ainda, Abiácido, Histórias, né? Então isso aqui é o exemplar de revisão, está saindo esse ano, e assim, de certo modo, eu percorro toda a minha trajetória, deixando aqui para a Feira Literária de Bonito esse depoimento meu, que fala da minha existência, por uma circunstância, existência como autor, uma pequena trajetória, e que fala um pouquinho do livro que eu lancei, o pretexto é esse, o ano passado, mas já adianto os livros desse ano, e há muitas outras coisas que preparadas, além do Abiácido, né, do Desmortes, que está para sair, dessa coleção Nos Tempos do Corona, tem muitas outras coisas, e há alguns livros meus também, individuais, em perspectiva. Mas o que está em perspectiva fica um anúncio assim breve de que teremos novidades, né? E eu espero que a informação central que importa, que são os livros lançados recentemente, né? Brasil 2020, e Mínimos e Brevíssimos, tenha me dado a oportunidade de contar para vocês tudo isso e deixar o convite. Vamos ler, vamos divulgar a literatura. Como eu disse antes, e repito para concluir, sem a literatura, a nossa escola e a nossa sociedade se desumaniza e não realiza, de fato, os grandes propósitos que o homem pode realizar, que a nossa sociedade tem potencialidade de realizar, que o brasileiro tem potencialidade de realizar, mas nós vamos realizar, porque nós acreditamos na literatura e a temos no centro das nossas vidas. Obrigado.